Em sua carta aos Coríntios, Paulo escreveu: Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Esse versículo faz parte de um texto em que o apóstolo dos gentios fala aos crentes de Corinto que a mensagem do Evangelho não repousa na sabedoria humana, visto que alguns coríntios estavam criticando Paulo porque ele não utilizava certas técnicas de retórica. Eles estavam influenciados pela filosofia grega e cobravam um tipo de evangelho mais atrativo ao gosto do homem. Eles não queriam apenas a pura mensagem do evangelho, mas que essa mensagem viesse misturada à sabedoria humana. No entanto, o apóstolo sabia que nenhuma técnica de retórica, nenhum discurso eloquente é capaz de convencer o homem de seu pecado. Por isso ele diz que sua palavra e pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. A fé genuína do crente não se apoia na sabedoria humana, mas no poder do Espírito de Deus. No mesmo capítulo em que o apóstolo fala sobre a importância de se ter a mente de Cristo, ele também fala do homem espiritual e o homem natural. A expressão homem natural desse contexto significa não espiritual. Com isso, seu objetivo é estabelecer um contraste entre o indivíduo destituído do Espírito Santo e o indivíduo que tem o Espírito Santo, visto que o homem natural pertence a este mundo e sua mente é conformada aos padrões terrenos. Então, nesse sentido, o apóstolo diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. A expressão coisas do Espírito se refere às verdades espirituais. Essas verdades falam sobre o pecado, sobre a culpa, sobre a necessidade do arrependimento, da fé em Cristo, do perdão, da redenção, da salvação e da vida eterna. A afirmação bíblica diz que o homem natural não é capaz de compreender a verdade do Evangelho. Ele não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque ele parece loucura. O motivo disso é que ele não possui a mente de Cristo, mas a mente do mundo. Isso porque ele não é capaz de entender aquilo que deve ser discernido espiritualmente. Paulo também vem afirmando na mesma carta aos Coríntios, no verso 9, que as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Usando essa fala de Paulo, é possível compreender por que Jesus pregava o reino de Deus através de parábolas, pois era o jeito mais eficaz de levar a compreensão humana daquilo que Deus tem preparado para aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Em Marcos capítulo 4, verso 23, Jesus fala: Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, é como Jesus dissesse: se alguém aqui tem o Espírito de Deus em si, ouça e compreenda. Em seguida, Jesus elaborava uma parábola. No entanto, muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação mais ampla. O Salvador as contava a multidões, mas apenas dava explicação aos seus discípulos. No capítulo 4, verso 33 e 34, Marcos afirma: Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quanto, porém, estava sós aos seus discípulos, explicava-lhes tudo. Ele dizia isso porque muitas pessoas em meio à multidão não estavam ali movidos pelo Espírito, muito menos interessados em segui-los. Apenas queriam ver os seus milagres ou até mesmo debochar de Jesus. Essas pessoas estavam endurecidas e não podiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Mateus afirma: Nele se cumpre a profecia de Isaías.
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e convencer-se, e eu os curaria. Mateus capítulo 13, verso 14 e 15. Jesus apenas dava a explicação a quem queria mesmo aprender. Quem não estava pronto para seguir Jesus não ganhava entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, têm acesso à verdade. Em outra passagem do livro de Mateus, Jesus diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, verso 25. As parábolas de Jesus, apesar de simples, apenas aqueles que tinham o Espírito Santo em si eram capazes de entendê-las. Com isso, Deus humilhava os sábios, pois esses rejeitavam Jesus e, como eram incapazes de entender, diziam que Jesus era possuído de loucura. Com isso, Paulo faz o seguinte questionamento na carta aos Coríntios: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 e 21. Nisto chegamos aos dias de hoje. Para entender a mensagem de Cristo dita por meio de suas parábolas, é preciso estar em Cristo e estar completamente unido a Ele. É preciso estar disposto em servi-lo com total gratidão e amor. É preciso compreender a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Por isso, em cada um dos seus dias, o redimido sempre estará vivendo com a mente de Cristo. Isso os torna completamente capazes, não apenas de compreender a mensagem, mas também de levá-las àqueles que precisam ouvi-las. Que Deus os abençoe e até a próxima.